Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, temos esse encontro marcado aqui, profético, espiritual, informações do reino de Deus, informações da palavra de Deus, e já declaramos pela fé um mês abençoadíssimo para você e para sua família. Estamos em fevereiro, hoje é dia 2 de fevereiro, é o famoso mês que é mais curto, mas eu sempre falei, é mais curto, mas a bênção vai ser gigante para aquele que anda na fé. Porque a Bíblia diz, né, o justo pela sua fé viverá. E a semana passada, que eu agora posso falar o mês passado, a gente ainda falou sobre a fé, né? A fé, a fé, ela tem uma voz, mas além da voz, ela tem que ter ação, atitude, ela tem perna também, né? Às vezes tem pessoas que, na fé eu vou receber, mas às vezes ela tem que sair do lugar dela, tem que sair da casa, tem que ir para o trabalho, tem que sair da sua geografia, tem muita coisa. A primeira coisa, eu acredito que é o movimento da mente, você crer, acreditar, ir em busca dos seus sonhos e, claro, em primeiro lugar, Deus. E no livro de Jó capítulo 22, verso 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Esse texto marcou muito a minha vida, precisamente no ano de 2004. Estava justamente nesse momento de ministério, o rádio e tudo mais, e foi quando um negócio parece que não estava dando certo. E eu até fiquei um pouquinho chateado, e isso em história de 2004. Aí eu fui orar com aquela tristeza que estava no meu coração, eu falei com Deus, orei. Quando eu terminei a oração, abri a Bíblia e veio esse texto aqui: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Algo que aconteceu, foi uma experiência pessoal, tá? Que aconteceu em 2004. Mas quando isso aconteceu, que eu li esse texto, aquele peso que estava por dentro de mim, aquela ansiedade, ela sumiu, desapareceu. Então, Jó, capítulo 22, verso 28, marcou minha vida e destravou. A porta se abriu, o telefone tocou, o gerente já falou, tá tudo certo, vem para cá e tal. É isso aí. Então, quando você tem foco, alvo, propósito, né? Então isso funciona. Pode funcionar para qualquer pessoa que realmente ela quer andar na fé, com foco, com determinação. Não é que nós vamos determinar, é Deus que determina, mas quando você está conectado com o Criador, Ele vai te impulsionar. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta segunda especial, o primeiro programa aqui do mês de fevereiro, né? Ontem foi dia 1º, ontem foi domingo, e aliás foi sensacional o Agir de Deus lá no hotel. Gente, meu Deus do céu, tava tão gostoso ontem, testemunho do povo alegre, tava tremendo o que Deus fez ontem de manhã lá no hotel. Você que não veio ontem, o próximo domingo tem mais, tá lá no hotel, às 9h30 da manhã. E já coloca na agenda, hein? Dia 8 de março, nesse você não pode faltar, meu irmão. Nesse aí eu tô avisando com antecedência, porque dia 8 de março vai ter às 9h30 da manhã e às 15 horas vai ser tremendo o Agir de Deus. Então vem com a gente e aproveite as oportunidades e aumenta um pouquinho o volume aí para você entender bem o que eu estou falando, porque hoje eu tenho um convidado especial aqui, ele vai ter a saudação dele inicial, né? Está comigo aqui o pastor, ele é pastor, nosso amigo, é um pastor assim que, primeiro, eu vou contar aqui porque isso é uma história, né? E a gente tem que valorizar a história. Quem me conhece aqui pelo rádio, estamos aqui há 21 anos, né? Então quando a gente está num lugar que Deus permitiu estar, primeiro foi Deus, segundo, Deus usa pessoas para te orientar, discipular e tudo mais. Então está aqui comigo o pastor Pedro Luiz Almeida, e ele, o que aconteceu? Quando eu conheci a Eva e pedi ela em namoro, ela disse, eu aceito, mas claro, eu ia conhecer os pais delas, né? Os pais dela, mas aí ela disse assim, então você tem que ir lá para o meu pastor orar pelo nosso início de namoro. Eu falei, isso não é problema, eu era cristão, ela também, fomos lá, aí foi o primeiro contato com o pastor, ele orou pelo nosso início de namoro. Depois dali um tempo, o negócio foi realmente ficando mais sério, aí gerou o noivado. Quem fez a ministração do noivado? Pastor Pedro de Almeida, né? Quer dizer, fez, né? Então, ele faz parte da história, a pastora Silvana, que é a esposa dele. Então, o noivado. Aí, então, ficou mais sério o negócio. Vamos casar? Vamos casar. Quem fez o casamento? Ele também. Fez o nosso casamento em fevereiro de 90, hein? Você vê. E já estamos no meio de fevereiro.
Agora, dia 10, vamos completar 36 anos de casado, né? Graças a Deus, né? Que benção. Então, ele fez nosso casamento. Aí, depois de 4 anos, nasce a nossa primogênita, a Débora. Aí, quem que apresentou ela no altar? Pastor Pedro, pastor Silvano. Depois de mais 4 anos, nasce o Ilquias, segundo. Quem apresentou? Pastor Pedro. Ou seja, então tem a gente fala, e o pastor Pedro que evangelizou a minha esposa, que ganhou ela para Jesus, né? Então isso aqui é um histórico rapidinho, para você ver quem está aqui do meu lado é pessoa de peso, uma pessoa de Deus, e sempre tem sido um mentor para a gente também. E outra coisa importante isso aqui, é importante falar essas histórias, porque a gente não caiu de paraquedas, né? A gente veio na sequência aí. E outra coisa, em 1992, primeira vez que eu entro dentro de uma emissora de rádio. Quem me levou? Pastor Pedro. Né? Então ele fez o programa de 20 minutos, eu só fiquei vendo ali como é que funcionava, saí dali uns dias ele teve que viajar para o exterior, falou, pastor, pega um LP e vai lá fazer o programa sozinho. E eu fui, né? E gerou tudo isso, né? Quer dizer, então, para você ter uma noção, porque tem muita gente nova, pastor Pedro, que está nos ouvindo pela primeira vez. Então, contando essa história. E quem já nos conhece, fala, puxa, agora entendi. Então, ninguém está num lugar se Deus não permitiu e pessoas ajudaram aquela pessoa a chegar lá, né? Através de um discipulado, de uma instrução, um exemplo de vida e tudo mais. Então, diante de toda essa apresentação, pastor Pedro, que também é escritor, tem uma editora, né? Então ele vai dar a saudação e depois ele vai compartilhar com a gente uma palavra muito bacana aqui, que vai te ajudar, e no final a gente vai orar por todas as famílias. Seja bem-vindo, pastor Pedro. Olá, bom dia, queridos ouvintes, amigos, pastor Edson, a todos os que estão em sintonia conosco. Amém. Pelas ondas amigas do Marumbi. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para momentos especiais, para compartilharmos a palavra de Deus. Maravilha, é isso aí. Então você que está me assistindo pela internet, né? Se você quiser compartilhar este vídeo, né? Você compartilha aí para que mais pessoas sejam abençoadas, ok? Então vamos ter a palavra, vamos ter orações, já nós vamos entrar no assunto aqui. E eu já dei o pontapé inicial aqui para a gente falar mais depois. Ele vai falar sobre foco, algumas virtudes importantes, e inclusive é um livro que o pastor está escrevendo, e são 21 virtudes. E permitindo 22. Deus... É 22? É 22. É número bonito, né? 22 é melhor ser 20. 22 códigos da virtude. Tá certo. Então, 22 códigos da virtude. Então, hoje ele vai falar provavelmente de um código, né? E vai ser sensacional. Eu li, ele gravou um vídeo pequeno, acho que de 2 minutinhos mais ou menos. Ele mandou para mim e eu ouvi, eu assisti, falei, nossa, que incrível. Eu falei, não, ele tem que ir lá no rádio passar isso pro povo, porque é bom. O que é bom, então vamos passar pro povo, né? Então, ele vai ouvir hoje, se permitindo Deus e dando certo a agenda dele com a nossa aqui, quem sabe as segundas ele poderá estar passando essas 22, né? Códigos, né? Que você fala? Códigos da virtude. Códigos da virtude. Olha que bacana, escreva aí. Códigos da virtude. Então vem com a gente para esse agir de Deus e vamos pôr a primeira música aí. Essa música, pastor, você sabe que eu fui o autor, o senhor melhorou e botou música e gerou dos 21 anos, né? Então em celebração ele está fazendo sucesso. A música, o senhor está querendo... Oi? Ah, tá. Vamos ouvir a música dos 21 anos, Marcos? Pode soltar a música, por gentileza. Já a gente volta. Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Jingo da fé, 21 anos, jornada que reluz. Com Deus presente, o guia que conduz. Em cada voz a fé que se ergue forte. Nossa história segue rumo ao norte. Tu ouvinte amigo, inspiras a canção. Tua partilha, um dom em união. Juntos sementes, vamos espalhar mais luz ao mundo para abençoar. Agindo Deus, quem pois impedirá? É tempo de festejar o amor a florir.
espalhar mais luz ao mundo para abençoar. Ouvinte amigo, inspiras a canção, tua partilha, um dom em união. Juntos sementes, vamos espalhar mais luz ao mundo para abençoar. Agindo Deus, quem pois impedirá? É tempo de festejar, o amor a florir. Com ginga e fervor, a alma acende. Com vozes juntas que os louvores levam, esperanças novas que nós se revelam. Nós vamos entrar na palavra, mas é o seguinte: salva essa data, mas não é para você salvar a data, é para você vir para cá, para Curitiba, entendeu? Dia 8 de março. Você que é de Curitiba, você não pode perder, meu irmão. Você que mora aqui, né? Você que é da região metropolitana, é a mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que é mais fácil de vir, mais perto, certo? Mas é convite para todas as pessoas para estarem conosco dia 8 de março. Nós vamos ter de manhã às 9h30 a primeira ministração e a segunda às 15 horas. Vamos estar o pastor Edson, pastor Eva, nossa equipe. Vai estar com a gente também o pastor Antônio Naine, colaborando com essa reunião especial. Então aproveite a oportunidade, coloca na agenda, ora, e escute o que nós vamos falar agora, que isso aqui pode destravar a tua vida. Tem coisa que, sabe, essa palavra que a gente vai ler aqui, o pastor Pedro vai ter liberdade para falar aqui, um ensinamento muito importante, vai destravar muitas pessoas. Tem pessoas que ela não sai do lugar. Não é que ela está com doença, ela está boa para sair, mas não parece que está travada, né? Então, escute a palavra, que eu sempre falo aqui. Tudo que nós falamos aqui neste horário, alguma coisa vai servir para você. Alguma coisa vai ativar algo bom que você tem dentro de você. É o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, fique conectado. Então, dia 8 de março, 9h30, 15 horas, nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Se você está pertinho, domingo que vem você já pode vir para já se ambientar. Você tem que aprender a ambientar, pegar parte de um ambiente de fé. Ontem se desceu uma glória ali na palavra, os testemunhos, o povo um estava mais alegre que o outro. A gente ouviu o povo ali, meu Deus do céu, estava tremendo. Então a gente começou muito bem, graças a Deus, o mês de fevereiro, e por isso estamos aqui nessa segundona especial do Agir de Deus. Muito bem. Vamos então, pastor Pedro, seja bem-vindo. Começa aí a palavra aí. Se fica à vontade, a gente vai compartilhando aqui. Bom dia, pastor Edson. Bom dia. Bom dia, ouvintes queridos, gente amada de todo o mundo, né? Podemos assim dizer. É verdade. Que estamos em sintonia com muita gente aí que está ligadinho na Marumbi, nas ondas amigas dessa rádio aqui. É uma alegria poder falar sobre o tema que você abordou agora, logo no início da sua palavra, que é um texto de Jó, no livro de Jó, onde o filósofo ele faz, né? Faz então uma afirmação categórica no capítulo 28, entre outros conselhos que ele dá, ele diz o seguinte: determinando algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. É um texto curto, mas que tem todo um contexto ligado à conduta e à vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando tem determinação em projetos. Porque o grande problema do mundo hoje é a multiplicidade das coisas que estão acontecendo muito rápido. As pessoas querem fazer muita coisa e ficam muito entrelaçados entre dificuldades dessas muitas coisas, porque a pessoa que tem sucesso hoje não é aquela que faz muitas coisas, é aquela que faz uma coisa e faz bem feito. Quando eu falo de coisa, eu uso esse substantivo para dizer que essa coisa pode ser um negócio, pode ser um trabalho, um projeto,
uma ideia conceitual que você tenha para levar empreendimento adiante. E é muito interessante. Se você tem um dom, uma especialidade em algo para fazer, então você tem que aprender algumas coisas pela palavra de Deus. E uma delas, com certeza, é a determinação. Mas dentro da determinação, que na verdade é um dos 22 códigos das virtudes, que eu falo no meu livro, a determinação, ela está ligada a uma outra coisa ligada a isso. Porque a determinação é quando você foca alguma coisa. É quando você diz, não, eu vou trabalhar isso aqui e eu vou trabalhar com determinação. Vou, além da determinação, que é o estado volitivo da pessoa querer agir, porque Deus nos dá criatividades, Deus nos coloca como a imagem e semelhança de Deus que está lá em Gênesis. Não está falando de uma imagem física, mas está falando da identidade do próprio Deus em nós, né? Então, uma dessas identidades de Deus na vida do cristão é refletir a imagem de Deus, reproduzir uma herança abençoada e domínio sobre a terra, que eu sempre digo que são os 3 propósitos de Deus para a vida humana. Então, quando nós tomamos essa determinação, eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas a palavra de hoje é determinação e foco. 2 palavrinhas que você precisa entender. É isso que ele proclama aqui. Ele diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Está falando aqui porque é o seguinte, ser firme, a Bíblia nos mostra muitas parábolas, ensinamentos sobre firmeza, sobre solidez. Por exemplo, a casa sobre a rocha, ela só sobreviveu porque estava fundada em bases sólidas. Então, a determinação e o foco faz você centralizar sua vida nos fundamentos que te levam a uma experiência. Porque quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa, tem algumas outras coisas ao lado, pequenininhas. E você disse uma coisa aqui que me chamou a atenção. É o momento. Tá? Em cada momento que você está vivendo da tua vida, você não pode perder o foco. Porque o foco, ele faz você olhar o macro. Né? Faz você ver o teu projeto maior. Porque todo projeto ele tem curto, médio e longo prazo. Exato. E se você ficar só olhando o longo prazo, é capaz de você perder o foco das coisas preliminares que estão do lado, né? Como disciplina, oração, firmeza. Então você fica muito... Alguém já disse o seguinte, eu vou dizer que é uma coisa muito interessante. Se você tem uma visão de um projeto, você é um sonhador. Mas se você não aplicar este sonho, ou seja, não tiver a iniciativa de começar este sonho, você é apenas um sonhador. Mas se você começa a trabalhar o teu sonho, aí você passa a ser um visionário. Mas se você ficar só nos planos e se ficar disperso, você será apenas um visionário. Mas se você pegar o sonho, que virou uma visão, e trabalhar firme, focando, aí você é um missionário. Eu aprendi isso na minha vida por 40 anos. Quem me conhece sabe. Plantei igrejas, formei líderes a minha vida inteira. Mas sempre tive determinação e foco. Nada... são 2 armas que você tem, mas que dependem da tua volição. Do teu ímpeto. A volição é o ímpeto, é o gatilho que dispara a tua caminhada rumo ao sucesso. É interessante que, percebendo o comportamento humano, às vezes muitas pessoas, a gente que está aqui no rádio há 21 anos, a gente percebe, às vezes tem pessoas que ela pede oração e ela faz quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Durante um ano a mesma coisa.
Porque pode ser isso aqui, porque eu acredito que quando você não está focado naquilo, a pessoa não sabe o que faz. Eu até separei uma frase aqui dentro do contexto aqui, justamente isso aqui. Pessoas sem foco vivem reagindo às circunstâncias. Se a circunstância está ruim para o lado dela, ela perde aquele projeto que ela estava construindo, né? Mais ou menos isso, né? É porque, sim, circunstâncias não estão no nosso controle. Olha só, as circunstâncias, quando elas acontecem, está fora, as circunstâncias, elas acontecem, a gente não sabe o que acontece, daqui 2 minutos, meia hora, muita coisa pode acontecer. E o grande problema das circunstâncias é que elas dispersam o nosso foco das coisas que nós temos como raiz, como matriz da nossa vida. Esse é o foco a longo prazo. Mas esse foco a longo prazo do nosso projeto, no curto prazo, exige preliminares. Você tem que ter atenção, você tem que ter dedicação, você tem que ter disciplina. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, você aprende a estar contente, como você disse. Estou contente por causa do dia, Então, as circunstâncias não irão interferir numa pessoa focada. Olha que interessante, você estava falando aqui, por exemplo, o texto lindo aqui de Jesus em Mateus 7, né, que é justamente o verso 24 em diante, quando ele fala justamente sobre a construção, as duas construções lá, da casa da rocha e da areia. Então, eu fico pensando assim, a pessoa às vezes quer ter um grande edifício. O engenheiro saberia falar muito bem sobre isso, mas se a base estiver boa, ele não pode construir lá, começar lá de cima, né? Então, ele fazer uma boa fundação. Então, é isso. Então, às vezes, as pessoas elas não têm esse foco, ela perde o foco porque vem um, dá uma ideia, dá outro, embora é outro assunto, mas às vezes a pessoa pensa assim, ela escuta, tem gente que ouve todo mundo, mas ela está desfocada ainda, né? Porque ou ela não sabe o que quer, ou ela não está entendendo, né? Tem esse lado também, né? Tem esse lado e tem uma coisa que nesse lado é perigoso. Porque aí entra aquilo que eu chamo de passividade mórbida. Porque tem coisa que você tem que ter calma. Não adianta. Sim. Você tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem tudo como a gente pensa que aconteceriam. Assim são as circunstâncias. E quando você cria expectativas em cima de alguma coisa, o teu primeiro ponto firme é a euforia. Não, realmente eu vou conquistar e não sei o quê. Mas como uma pessoa não é focada, a primeira barreira que vem é o caso de Jó, né? Os amigos de Jó diziam que ele tinha cometido algum pecado para ele estar naquela circunstância. Mas só que Jó era um cara focado em Deus. Ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. E as circunstâncias que estavam fora dele, ele não podia estar cuidando dos filhos o tempo todo, ele não podia, o que ele podia fazer era focar em que os filhos dele estariam bem. Bem, aconteceu aquela tragédia, que era uma circunstância, vento forte, obra do Satanás, que derrubou, mas Jó sabia que Deus tinha um foco nele, e ele tinha um foco em Deus. Dentro dessa visão é interessante quando ele começou a perder os bens, perdeu a família, ficou ele e a esposa. Chegou um momento que a esposa disse o quê? Você ainda teme esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vê, ela já estava desorientada, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente acusa a mulher de Jó, mas talvez se você estivesse na situação dela, faria pior. Você faria pior. Ou abandonaria o Jó. Mas não foi o que ela fez. Ela disse, tanto sofrimento, ela disse aquela coisa lá. Mas eu vou dizer uma coisa, as pessoas julgam outras, mas se nós estivéssemos no lugar da mulher de Jó, né, eu acho que a nossa decisão, a nossa ação seria, no mínimo, mais complicada do que a dela, né? No caso, hoje, se trazer para o contexto moderno de hoje, muitos já caiu fora até do casamento, né? Talvez, né? Se olhar, aplicar. Não precisa muita coisa hoje em dia. Cai fora, né? Uma discordância, uma coisa... Nós estamos vivendo uma época de muita fragilidade nas relações por falta de determinação e foco. Preste atenção nessas duas palavras, porque quando você for ler o livro de Jó, você vai encontrar essas duas coisas do começo ao fim na vida do profeta. Agora, uma coisa interessante, viu, pastor Edson, que você tem milhares de ouvintes aqui,
talvez você esteja aí com o teu caderninho de anotação. Eu gostaria de fazer aqui uma dica, dar uma dica para você. Porque às vezes a gente fala e não explica como é que eu faço isso. Entendi. E eu acredito que olhar a Bíblia teoricamente, mas se a Bíblia não deixar a teoria e não ter o empirismo, né? Ou seja, a ação de eu fazer, de ter uma experiência. Esse tempo atrás eu estava conversando com um ateu. Ele disse assim, esse negócio de espiritualidade é fantasia. Né? Ele estava dizendo isso e eu fiquei pensando. Eu disse a ele o seguinte, fantasia é não crer que o Deus que estabeleceu todas as coisas ou que tudo que está acontecendo veio do acaso. Então, o grande problema da humanidade hoje, eu digo humanidade, Sim. porque são 8 bilhões de seres humanos no planeta. Talvez uma grande parte dessa população hoje esteja com esse aparelhinho aqui. Celular. Tá? E recebe uma enxurrada de informações. Mas uma pessoa que não é focada, ela vê uma coisa aqui hoje, ela curte outra ali, ela tem um projeto e tal. E tal. Ó, esses dias um irmão falou para mim assim, pastor, o que é que você faz? Eu falei assim, olha, eu sou focado em muitas coisas, mas em cada ciclo da minha vida eu desenvolvi o meu ministério, porque durante a minha vida toda fui pastor, 40 anos pastor, pregando na titularidade de igreja, depois fui conferencista, agora escritor. Então eu estou na minha fase da minha vida que eu sei exatamente o meu caminho, porque qual é a tua habilidade maior? Veja isso. Foque na tua habilidade maior e trabalhe esse processo, porque daí virão circunstâncias e tal, mas você está focado. Só que assim, você tem que estar preparado, porque Deus, se você estiver na agenda de Deus, mas se Ele não estiver na tua agenda, meu amigo, aí você pode perder, você vai entrar em descaminhos, porque as opções são muitas, as estreitezas do caminho são muitas. São muitas as dificuldades que nós enfrentamos para ter uma caminhada aprumada dentro de uma determinação de foco. Porque senão você vai ficar que nem aquele paralítico do tanque de Betesda. Né? E o paralítico do tanque de Betesda, que o grande milagre ali que aconteceu, o próprio Cristo provocou. Você pode ver que o Cristo provoca o milagre através da pessoa. Para reagir, né? Para reagir. Para reagir. Né? O que queres que eu te faça? Olha, pelo amor de Deus, né? Que pergunta mais estranha. Se o sujeito está 38 anos ali, parado dentro de uma maca, cada vez que vinha aquela festa, alguém trazia ele ali, mas na continuidade, 38 anos indo e vindo, aquela cena daquele anjo que movimentava de acordo com a cultura da época, e quem entrasse naquele tanque ficasse curado, e Jesus vem só para ele. Naquele pavilhão de gente, Jesus foca ele, né? E determina uma coisa na vida dele. Que queres que eu te faça? Agora veja a desculpa dele. Senhor, eu não tenho quem me meta no tanque. A segunda desculpa. Quando eu vou, vai outro. Quer dizer, a concorrência é muita. Ele não era focado. Então ele desanimou. Né? Olha, o gatilho que determina a ação da fé em nossa vida é a volição. A volição é o ímpeto que me leva, é o motor de arranque da nossa fé. Né? Porque o motor de arranque ele dá a partida, mas o motor dá continuidade. Né? A determinação e o foco é como faísca que cai num campo potencial encharcado de gasolina, pronto para pegar fogo. E quando você joga faísca, olha, incendeia. Esse ânimo, essa determinação é que vai fazer você levanta-te e anda. E pega o teu leite e vai para a tua cama, porque leite é para dormir, não é para ficar repousando a vida inteira. Ele ia começar um novo projeto na vida dele e Jesus determinou a ele que tivesse foco. Você falou nisso aqui, já veio também, isso está recheado nos evangelhos, os milagres de Jesus, na grande maioria,
ele realmente perguntava pro cego, você quer o quê? Quer dizer, então ele sempre perguntou para a pessoa reagir, porque às vezes a pessoa está tão acomodada que ela já acostumou com o problema, né? Lembra antigamente, você até pregava pra gente na época dos obreiros lá das antigas, e o senhor dizia assim que às vezes tem gente que, por exemplo, ela tem uma cama ali e quebrou um pé, ela bota uns 3 tijolos e acostumou que deixa os 3 tijolos lá e não arruma a cama, né? Assim, acostuma, não? Eu estou dizendo assim, que às vezes não, Deus tem algo grande para a pessoa, mas ela fica ali parada, ela tem que ser despertada, ela tem que ter um clique, alguma coisa que vai ativar. Eu uso muito a palavra, Deus vai ativar algo em você, mas você tem que estar aberto para essa ativação, querer mudar, né? É, porque essa questão de você ser desorganizado, né? Quebrou o pé da cama, vai e troca o pé da cama. Ou compra cama nova, né? Se der. Hoje em dia é mais fácil comprar cama. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão olhando muitas coisas. As coisas acontecem com uma rapidez muito forte. E as pessoas, então, elas perdem o foco. Perdem a direção na multiplicidade de tanta coisa. Então, como é que eu faço para a energia estar vitalizada em mim? É muito simples. Parece simples, mas é difícil. É difícil porque exige de nós uma ação. E coisas que exigem... O povo evangélico hoje no Brasil e no mundo está assim. Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai me levantar para cima. Tem coisas que não é Deus que faz. É eu que determino. Então, esses ímpetos da volição, Jesus disse para aquele paralítico, levanta-te. Levanta e anda. Levanta e anda. Agora, uma coisa interessante aqui no nosso texto do livro de Jó, é que você imagine a situação de Jó naquele conflito. Ele sabia que era uma batalha espiritual, mas ele também sabia que Deus tinha apostado nele. Tá? A coisa legal é que o foco em Deus, ele te dá o retorno. Ele diz, filho meu, não temas, estou contigo, eu avalizo o projeto, eu confio em você, segue adiante, vai nesta tua força. Olha só, vai nesta tua força, Deus disse para Josué. Um texto que muita gente fala, mas não entende as implicações e não se coloca de forma empática. Como é que Josué se sentiu naquele momento, né? Então, esse ímpeto faz com que a gente tenha iniciativa. Eu vou fazer a coisa acontecer como deve acontecer. E você estava falando aqui do Jó, estava observando aqui no capítulo 1 de Jó, por exemplo, aqui tem um currículo dele, vamos usar esse termo assim, né? Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, que significa íntegro, né? Reto, ou seja, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Quer dizer, ele tinha foco. Tinha foco. Né? Porque quando você tem caráter, que é uma coisa muito importante, porque muita gente hoje confunde caráter com carisma. O caráter está para ser o alicerce de uma construção e o carisma é a fachada. A fachada de um prédio bonito mostra também que tem solidez. Não adianta ter fachada e não ter alicerce. Então, caráter e carisma são coisas que andam juntas. É o caso de muita gente que é carismática, mas não tem caráter. Não é isso? Esse é o problema. Esse é o problema. E às vezes, assim, isso é com todo ser humano, mas se for olhar para a seara cristã, tem muita gente de fachada, né? É a fé falsa, muitas vezes. O pior é aquilo que a Bíblia chama de hipocrisia, né? Hipocrisia. A palavra hipócrita vem dos teatros gregos, né? Quando o artista ele colocava uma máscara para representar aquele personagem e tal. Sim. O que tem que acontecer, eu sempre estou falando aqui, nós estamos falando em determinação e foco. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando Jó, você citou aí a integridade dele, a retidão, se desviava do mal, ele tinha foco. Ele dizia, não, eu vou servir a Deus. Tanto que quando a circunstância adversa veio sobre ele, ele sabia se posicionar. Não, eu sei que o meu Redentor
vive. Ele tem estado comigo e eu tenho estado com ele. Olha, essa sinergia, né? Essa fusão entre o desejo, a vontade de Deus, que você vai perceber na Bíblia que foco é estar na vontade de Deus, mas nunca ninguém sabe o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para a minha vida, porque Deus já predestinou para que aquele que é servo dele, para aquele que está focado, esteja alinhado numa linha reta para alcançar um objetivo ao qual ele tem cuidado, ele tem protegido. Esse é o caminho. Amém. Assim, vem na minha mente, assim, que a gente vem ministrando a palavra há um tempo também, e dentro desse assunto eu penso assim que, às vezes o foco, você está focado numa coisa, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Às vezes, vamos supor, quando acontece um acidente de trânsito, foi uma distração, provavelmente, geralmente é falha de algum motorista, né? É rara exceção, às vezes, o problema no carro, mas tipo assim, eu já sei, você está focado, aí você começa a se distrair com outras coisas e perde o foco. Tem isso também, né? A dispersão no momento que uma circunstância adversa. Recentemente faleceu um cantor sertanejo, irmãos daquela dupla famosa, Chitãozinho e Chororó. Eles estavam vindo de um show e o motorista, por qualquer motivo, um minuto, ele entrou na traseira de uma carreta e o rapaz teve morte instantânea, quase que instantânea ali, por causa de um momento de distração. Quanta gente atropelada assim, principalmente por falta dessa percepção cognitiva da atenção, porque tem aquele medo instintivo que você tem que se precaver mesmo diante dessas circunstâncias, entendeu? Tem gente que morre de bobeira, né? Aquele segundo. Então, quando você está focado, você não tem problema, porque Deus te orienta para qualquer adversidade. Porque a adversidade vem toda a cabeça. Tempestades não são seletivas, não escolhem cabeça para cair. A casa sobre a areia e a casa sobre a rocha veio ventanias de alto, de chuva, laterais, ventos laterais e enxurrada. É igual para todos. Mas qual era a diferença daquela casa firmada sobre a rocha? Estrutura, né? A construção. Construção, firmeza. Exatamente. Ouvinte, você está aqui recebendo hoje junto com a gente aqui, nesta manhã. Se você ligou agora, o pastor Pedro Luiz Almeida. E para quem não conhece, eu me lembro quando nós entramos na rádio lá em Apucarana, né, numa emissora de rádio, e eu era casadinho de novo, né? Eu tinha lá acho que 1 ano de casado. E quando a gente entra ali na rádio, e era diferente antigamente, óbvio, né? A programação lá, tudo. Eu lembro que tinha ali o rapaz, o DJ ali, o sonoplasta, e não tinha um aquário como é aqui. A gente ficava de frente com ele. Você estava sentado aqui, eu ouvindo ali e tal. E Deus, assim, eu me lembro quando eu tinha lá 18 anos, eu lembro até hoje com o meu salário, eu comprei meu primeiro rádio, né? Que era um rádio muito bom, uma marca muito boa na época, aqueles radião top mesmo, e que tinha 2 toca-fita, né? Aí você coloca a famosa... Era o famoso 3 em 1, né? 3 em 1, E um radião assim, de portátil, né? Pra mim foi um presentaço. Eu comprei com o meu salário lá, né? Todo feliz ali. E eu lembro que eu comprava aquelas fitas cassete, que antigamente fita cassete, né? Se estiver jovem me ouvindo, talvez nem sabe o que é isso. Que bem que a internet você pesquisa e acha, né? Mas o foco, onde está o assunto aqui? O foco aqui é que eu colocava a gravação com 18 anos e começava a falar ali. Eu começava a narrar minha voz, né? Com 18 anos. Aí eu fico pensando, Deus olhou aquele menino ali e falou, pera lá, eu já sei onde eu vou pôr ele. Né? Mas também... É por causa do foco. Do foco, exatamente. Da determinação. Eu escutava e depois eu vi o que eu falava. E eu me lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade e lá, cidade pequena, nem pegava ônibus, era tudo perto, a gente ia a pé, né? Então eu saía da minha casa e eu ia para o trabalho e eu passava bem no pátio da igreja católica lá, que geralmente é grande assim nas cidades menores também. Eu passava e uma cruz estava escrito lá algo. Eu olhava para aquela cruz assim e falava, um dia eu vou pregar para uma multidão. Com 18 anos, eu falava. Mas nem sabia como, né? Pregando para uma multidão. Você não vê elas, mas elas estão aí, né? Estão aí, Olha só, essa coisa é muito interessante de pensar, porque eu sou professor de teologia.
Então, além de outras coisas que eu faço, enfim. E tinha uma senhora no meu curso de teologia dizendo o seguinte: não, pastor, eu já estou desanimada, porque eu estou com 65 anos, sou muito velha para estudar. Olha, essa coisa é tão estranha. Eu falei, engraçado. Depois, quando eu decidi que eu iria partir para a escrita, porque eu sempre, assim como você, o rádio eu sempre fiz, era uma coisa, digamos, se ligada ao meu ministério como evangelista. Mas o meu dom maior sempre foi ensino. E quando foi em 2010, eu falei assim, não, já estou com 50 anos e está na hora de mudar o ciclo da minha vida. Uma virada ali. Uma virada. Então, em 2014, eu tomei uma determinação. Eu deixei o púlpito titular, não porque eu tirei, me aposentei, não. Eu falei assim, não, se eu ficar no púlpito titular, como pastor titular, eu vou ficar focado naquele grupo. Foi daí que nós lançamos um projeto para o Brasil inteiro, e eu fui só trabalhar na área de educação, e foi uma bênção, porque foram mais de 50 mil livros vendidos. Mas se eu não tivesse foco, eu não teria coragem para agir daquela forma. Porque eu fiz 40 anos a mesma coisa, agora sai para começar do zero. Então, e eu falei para aquela senhora o seguinte, olha, a senhora está se sentindo velha, eu estou mais velha que a senhora, tenho 71 anos, mas vou fazer 71, porque sempre é o ano que conta, né? Aí ela disse assim, não, mas... Eu falei, mas depois dos 60, eu fiz 2 faculdades e uma pós-graduação para fazer o que eu faço. Então, pensa que é fácil fazer faculdade depois de 60? Se não tiver foco, você talvez não sinta isso. Talvez você não tenha 60, mas não se preocupe. Um dia um camarada chegou para mim, um jovem, pastor Pedro, você está ficando velho. Eu falei assim, você também. Todos nós. Sequência, né? Todo mundo. Mas o problema é o seguinte, você tem que ter mente focada. Eu estou falando uma coisa para vocês, gente, que eu vivo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa determinada. Quando quero alguma coisa, eu foco naquilo e vou. É assim que eu faço a minha vida inteira. Ensino isso, é uma alegria poder estar nesse programa, falando de uma coisa que é tão necessária para que as pessoas entendam isso. Eu me lembro quando a gente iniciou aqui a ministrar a palavra de Deus no rádio, especificamente aqui na Marumbi mesmo, e sem dar nomes por uma questão de ética, mas havia pessoas no começo, os primeiros acho que 6 meses, 8 meses, né? De vez em quando eu encontrava pessoas da área, dos cristãos e tudo mais, e a pessoa dizia assim, nossa, mas o que você está fazendo lá no rádio? E falava umas coisas assim, ninguém veio me motivar, só vinha tipo assim, mas parece que para fazer uma provocação, mas como eu estava focado, mas eu me lembro uma vez que eu cheguei para o senhor e disse, tem o fulano, Beltrano, Ciclano, está falando isso, né? E com umas conjecturas totalmente fora da casinha, e daí você falou para mim assim, Edson, foque nisso aí e não dê ouvido para esse pessoal. eu não lembro disso, né? Para não perder o foco, porque às vezes a pessoa quer te distrair. Isso é periferia. É periferia. Porque olha só, deixa eu falar uma coisa ética aqui. O que é o invejoso? O invejoso não é aquele que inveja você simplesmente por você ter sucesso. O invejoso é diferente. Jorge Linhares, aquele pregador passado, ele dizia o seguinte: a inveja é o atestado de incompetência. Porque o invejoso, ele é aquele que não é focado e ele acha que o que você faz não era para você estar fazendo, era para ele estar fazendo. Ele acha que você é usurpador. Esse é o problema da inveja. É uma coisa maligna. Por isso que o livro de Eclesiastes, Provérbio, não sei, diz o seguinte: a inveja é a podridão dos ossos. Então, a primeira coisa que você, quando está focado, é que vem essa galera da direita e da esquerda dizendo que o que você está falando, o que você está fazendo é uma idiotice. Entre esses estão os céticos, os invejosos, né? Está uma série de gente, mas não é para você julgá-los. Né? Porque você não está aí para julgar ninguém. Simplesmente você vai estar focado e falar, eu não tenho tempo para falar não sobre isso aí. Jó estava lá se raspando com telhas, com caco de telha, e os amigos dele vieram ali, os filósofos, né? E o que aconteceu? Precisou Deus falar a essa gente:
vai falar com o meu servo Jó. Para orar por vocês. Para orar por vocês. Vocês estão numa situação muito complicada. É lindo esse final, né? Você É lindo isso aí. Exatamente. Deus já estava indignado com os amigos de Jó. Falou, agora, Jó, você que tem que orar por eles. Tanto é que daí quando Jó orou pelos amigos, Deus reverteu. E aí estado de aquela Jó. mulher de Jó, que muita gente diz que ela era uma endemoniada, que na verdade teve mais 10 filhos com Jó. Então E ficou com ele na doença, na enfermidade. Reclamou um pouquinho, mas naquela situação, ninguém acho é que até perfeito, eu né? pedia para Deus levar ele. É bem isso. Então, gente, é isso. Você está ouvindo aqui sobre determinação, foco, né? E é isso aí, minha gente. Então, pense, faça uma análise, porque é importante, pastor. Antes eu veio na minha mente o seguinte, que quando eu disse de alguém chegar para você, o que você está fazendo, não sei o quê, pode ser também, às vezes, Deus permite essa galera para saber se você realmente sabe o que quer e está focado, né? Exatamente. Tem isso, né? Acho que o que acontece, como eu disse, com a periferia desse conselho do ímpio ou do caminho do pecador, que tem gente aí inserida criticando você, isso, aquilo, mas, na verdade, se você tem foco, aquilo só vai te animar. Entendeu? Você mantendo o teu foco, você olha, gente, se vocês começarem a me perturbar, vocês vão ter que... Deus vai ter que mandar vocês orar por mim. E eu vou orar por vocês para que vocês resolvam esse problema circunstancial. Que bênção, né? Gente, daqui a pouquinho nós vamos orar com todos vocês, agradecemos a audiência, você que está fazendo o seu pedido de oração, né? Pode continuar mandando aqui as suas participações. Eu já li de várias participações antes, no começo da programação. E essa é uma alegria, né, de estar com o senhor aqui, ter a tua presença aqui no estúdio. Isso é bom demais, né? Então, que os ouvintes estejam aproveitando esse momento, assim, esse momento de ensinamento, de aprendizado, porque aquilo que o senhor que é pregador e também é teólogo e tudo mais, você sabe que você está ouvindo igual uma pregação, você está ouvindo um ensinamento aqui, uma pregação. Você vai ouvindo, você está entendendo o raciocínio. De repente tem uma frase ali, uma palavra, parece que bate na tua... É bem isso. Eu tive uma experiência de um abençoado que ele foi discipulado 3 anos. E foi discipulado, alguém ensinando a palavra e tal. Aí quando eu fui pregar um dia lá, e essa pessoa estava no meio. E eu ministrei ali algo ali, eu sempre falava assim, o importante é você ter compromisso com Deus. Quando terminou aquela reunião, ele me procurou e disse, olha, pastor, faz 3 anos eu aprendendo a palavra, mas não decidi firme por Jesus, amo a Deus, assim, mas ainda precisava tomar uma decisão. Quando o senhor disse assim, tem que ter compromisso, pastor, abriu a minha mente, parece que eu estava abrindo compromisso. Foi quando eu batizei ele nas águas. Ele tomou essa decisão depois de 3 anos, ele estava sendo discipulado, mas não decidia, né? Um compromisso maior, vamos assim dizer. Entendeu? O ouvinte que está nesse momento atento àquilo que nós estamos conversando aqui, eu quero deixar um versículo para você, além desse que nós já falamos. Não é bem um versículo, diz assim, é um versículo, é uma frase do livro de Hebreus que diz assim, mantenha o seu olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Exato. Então, mantenha o foco, porque é isso que vai fazer de você um homem ou uma mulher de sucesso. Sucesso não é algo grande. Sucesso é todo momento que você foca naquilo que você quer. Prossigo para o alvo, dizia Paulo, né? Lá em Filipenses. Rapaz, eu gosto demais da epístola de Filipenses, né? Forte, né? Capítulo 3. Isso. Prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Então, Paulo era focado, né? E quando ele terminou a carreira, ele terminou bem, né? É interessante, aqui é Filipenses 3,14, ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você olhar no texto anterior, ele diz assim, ele fala assim, tem a ver com foco também, estou procurando aqui, quando ele fala assim, tá aqui, ó, o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha que legal. Olha isso. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Então, não é muitas coisas. Não é ficar com o olhar disperso em muitas coisas. Você pode ter muitos afazeres. É outra coisa. Mas você tem que ter o teu foco central e que essas muitas coisas não te deixem confuso. E não fique desanimado, e não veja a concorrência.
Por exemplo, cada vez que você começa qualquer projeto, vai ter muita gente fazendo coisas parecidas. Mas você tem que entender que você tem uma grife. Você tem uma identidade. Um jeito diferente, né? Um jeito diferente que ninguém tem como fazer aquilo. Então, não se impressione pela concorrência. Elas até é bom que exista para que a gente aprimore aquilo que a gente sabe e fazer melhor, né? Até eu vi um vídeo esse tempo atrás, eu não sei se é bem isso, mas tinha ali era uma corrida de uma tartaruga com, acho que uma lebre, se eu não me engano. Parábolas que Não é? aquece o coração. Tá no seu livro, né? História do meu Olha, livro. tá vendo? Aí que acontece? Só que eles fizeram um vídeo, e é verdade, né? Não é montagem, né? Sim, porque E na daí verdade... a tartaruga andou devagarzinho e o outro deu um salto, só que ele travou e não ia mais, e a tartaruga chegou primeiro. na verdade é assim, o meu livro tem essa história, mas no meu livro Parábolas que aquece o coração é diferente. A história tem um ângulo diferente. Tá. Mas isso aí é o seguinte, quando você vai competir no mercado, de qualquer tipo de trabalho, olha, se você é uma secretária do lar, é uma diarista, eu tenho lá na minha casa com a minha esposa, nós temos uma pessoa que limpa a casa uma vez por mês. E ela já está com a gente há muitos anos. Só que ela não tem agenda. Porque ela é muito, muito competente. Entendeu? E quem é competente se estabelece. Entendeu? Se você vai fazer um jardim, compra uma máquina para fazer jardim, mas se você tem competência, você vai ser o melhor jardineiro. Como eu tenho também o meu jardineiro que eu não troco por ninguém. Ele vem ali... E sabe como ele chegou? Um dia ele limpou meu jardim. De graça. Isso aqui é apenas a propaganda, pastor. Você gostou? Passou, você gostou? Então vai ser assim, todo mês. Então lá na frente da nossa casa tem uma calçada onde tem que fazer o jardim, porque da prefeitura vem multa. E ele está lá todo mês. Quem é competente, você vira um aliado teu, entendeu? Sim. As pessoas que estão num projeto e estão focadas, elas são competentes. A maioria delas são assim. Se você quer saber se é uma pessoa que não se estabelece, ela não tem determinação, entre outras coisas, e nem foco. E tem outras 22 virtudes que existem. Né? Amém, graças a Deus. Estamos chegando no momento da oração e permitindo Deus, né? Sempre falo isso, permitindo Deus e dando tudo certo aqui, né? O pastor vai vir, quem sabe, na segunda, ou a gente vai se programando aí cada vez que o senhor vir, o senhor fala essas 22, o senhor já falou de uma hoje, que é o foco junto com a determinação, mas tem mais 21 trabalho aí, né, para divulgar aqui e falar. Gente, essa mensagem foi bênção para você que está me assistindo pelo nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, você que está no YouTube nos assistindo agora, por gentileza, faça o seguinte, não esqueça de se inscrever no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá, dá o famoso like, que é o joinha, e pega o link dessa mensagem pelo YouTube e compartilha aí com seus amigos, manda aí para teus filhos, para teus netos. Você tem uma galera jovem com você, mas tá desfocada, né? Porque eles ficam ouvindo um monte de influenciador, mas não toma atitude, né? Sim, é verdade. Tem isso ajuda. Vamos para um pequeno intervalo, bem curtinho aí. A gente vai voltar orando com todos vocês e agradeço demais, pastor, a sua presença, né? E, inclusive, assim, vamos aproveitar agora, porque vai que a gente esquece. Por exemplo, tem alguma pessoa, seja um pastor, um ouvinte, vários ouvintes, de repente ele quer entrar em contato com o senhor para a questão de livro. O senhor tem uma editora, então de repente a pessoa quer escrever, né? Como a pastora Eva, no caso, a gente pode dar um spoiler aqui, né? Que ela escreveu bacana e o senhor, pela editora, está adaptando ali o livro certinho. Então, e daí fala o seu contato, como que entra em contato por interesse da editora, de escrever um livro, coisa desse tipo. Eu sei que o senhor tem ajudado muitas pessoas, né, muitos pastores, pessoas que escreveram, eles sabem falar, mas não sabem escrever. E o senhor vem com essa parte aí. O ano passado foram 10 livros escritos, editados. Sei. Atualmente, eu sou editor da Eagles Right, que é o seguinte... É uma editora que surgiu com o Ministério da área de ensino. Certo. Então, tem muitos autores que têm habilidade para escrever. Fernando Pessoa disse assim, todos escrevem, poucos, porém, decidem.
Então, todo dia você está escrevendo alguma coisa. Só que você colocou as ideias no papel e não sabe como fazer. E hoje nós temos toda a tecnologia necessária para adaptar tua escrita, ajudá-lo a desenvolver tua área, ser um escritor abençoador, e teu livro será bênção para muita gente. Então, a Egos Wright está exatamente aí fazendo isso, e você pode me acessar nas minhas redes sociais, Pedro Luiz Almeida, no Facebook, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive do LinkedIn, nós estamos divulgando a nossa editora. No YouTube temos o nosso canal também, e você pode acessar, porque hoje, agora eu quero que você anote meu telefone, que daí pelo meu telefone você vai me achar. 04199 624 1955. Tá, deixa eu anotar. Isso, 99? 99-624-1955. Exatamente. De repente você quer, às vezes a pessoa quer saber mais sobre isso, o senhor manda ali um PDF explicando como é que é, né? Então começa esse diálogo assim, né? Para você que de repente até deve ter, né? Provavelmente até pastores, pessoas que pregam o evangelho e tal, mas não tem essa facilidade, esse é o caminho, né? Se você é pastor e tem desejo de fazer um livro e não sabe como realizar, eu estou aqui para ajudar você. Além de que eu sou um editor evangélico e compreendo bem a linguagem evangélica para poder fazer um excelente trabalho. Exatamente. Então, repetindo aqui da editora o telefone, então, 041 99 624 1955. É 1955, nome bonito, né? O ano que eu nasci. Você escolheu então o telefone, é isso? Ou coincidiu? Eu escolhi. Legal. É isso aí, pessoal. Um breve intervalo da vinheta dos Agentes de Deus e já a gente encerra orando com todos vocês. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Momento da oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, por estar no segundo mês do ano de 2026, fevereiro. Hoje, dia 2, Pai. E Tu sabes que nós confiamos em Ti e cremos pela fé que esse mês vai ser uma bênção, porque nós sabemos em quem temos crido, Pai. Obrigado por esta manhã estarmos falando sobre determinação, sobre foco. Obrigado pela presença do pastor Pedro Luiz Almeida com a gente. Eu creio, Senhor amado, que muitos ouvintes estão realmente impactados com esta palavra, porque é o Teu Espírito Santo que vai fazer eles entenderem. Se eles ouviram com atenção, certamente o Teu Espírito Santo agiu, o Senhor está agindo e vidas estão sendo transformadas no dia de hoje. Pai, eu peço que o Teu favor e graça seja sobre cada um de nós, Pai, para que neste mês sejamos frutíferos, produtivos e quem sabe pessoas estão paradas, mas hoje houve aqui um ensinamento que está ativando essa pessoa para tomar esse motor de arranque para realmente agir, para realmente fazer a coisa acontecer. E nós pedimos força, graça, saúde e ânimo. Coloco no altar da oração todos os pedidos que estão chegando, ou aquele que já está orando conosco na sua casa, na sua loja, onde ele estiver agora. Senhor, alcança cada vida, que os enfermos sejam curados, que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Pai, queremos Te louvar, queremos agradecer o Teu nome. Amém, Jesus. Queremos manter o nosso coração determinados, firmados, comprometidos com o Senhor. Estabelece a Tua unção na vida de cada ouvinte. Sim, Pai. E que a Tua graça os acompanhe
os fortaleça, renovando, e que o mês de fevereiro seja um mês de determinação e foco nos objetivos e nas circunstâncias que virão, que possamos dizer como Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Senhor, abençoa também os nossos agentes de Deus, aqueles que semearam em 2025, aqueles que começaram janeiro e semearam, e aqueles que vão semear neste mês de fevereiro. Abençoa a vida financeira, o trabalho, os negócios, as atividades, os projetos, que em tudo, Deus, o teu nome seja glorificado através deste povo, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico, e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. E terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá. Vai ser bênção para você. Deus te abençoe.